Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos conversar sobre um assunto muito sério. Meu pastor não se importa comigo. E agora? Tô muito triste com isso. Gente, fala sério, né? Vamos deixar de mimimi. Gente, tem muitas pessoas que pensam que só quem deve fazer o trabalho na igreja é o pastor. E coitado do pastor, né? O pastor, ele precisa de ajuda. Gente, há alguns que dizem até que pagam o pastor para fazer o trabalho. Já dão dízimos e ofertas, pastor que se vire. Ele está sendo pago para isso. Eu já escutei tanto isso. Aliás, eu já disse isso também, né? Por isso estou fazendo esse vídeo. Isso não é bíblico, irmãos. Se o trabalho fosse só do pastor, o Espírito Santo não distribuiria os dons sobre a igreja, sobre toda a igreja. Ele daria todos os dons só para o pastor, já que é só ele que tem que trabalhar. A tarefa do pastor é pregar a palavra e treinar os crentes para que cada um execute o seu ministério. O trabalho e a obra deve ser feita por todos os membros da igreja. A igreja, ela deve se unir. A gente tem que entender que nós estamos numa batalha espiritual. Devemos entender que fazer a obra é querer ver o mundo salvo, é querer ver as pessoas salvas. Servir a Cristo é atacar diretamente o inimigo. Satanás, ele não quer perder terreno, e é por isso que ele procura enganar os crentes, fazendo com que a gente tenha pensamentos contra o nosso pastor. Procure olhar as qualidades do seu pastor, evite olhar os defeitos dele, olhe para as qualidades, elogie o seu pastor, elogie para ele, elogie para as pessoas. E quando olhar para ele, olhe para orar por ele, porque ele precisa da sua oração. Vou dar aqui um exemplo para vocês. O meu pastor, irmãos, ele passa o dia trabalhando. Tem dia que eu estou lá na igreja e vejo ele chegando, ele chega direto do trabalho, 7 horas na igreja, numa correria que eu não sei como é que ele consegue preparar a mensagem. Eu não consigo entender como é que ele faz isso, e faz muito bem. Tem dias que vejo ele tão cansado, mas vejo também a alegria dele em pregar a palavra. Mas é lógico, né, que Satanás não vai deixar isso quieto. O inimigo, ele não vai querer perder aquelas vidas que entraram na igreja. Deixa eu te dar um exemplo. Você já tentou tirar um osso de um cachorro faminto? Já? Se não, mas você deve imaginar como deve ser, né? Pois saiba que é isso que o pastor passa todos os dias. Ele fez uma declaração de guerra contra Satanás. Os pastores, eles estão ali todos os cultos, preparando sermões, verificando o que está faltando para a igreja, para dar uma maior comodidade para nós, né, os membros, se preocupando com tudo. E os crentes, durante a semana, levam uma vida de comodismo. Não vão para a igreja, não se preocupam com a salvação de ninguém, mas no domingo estão lá no culto, resolvem atacar o inimigo somente no domingo e às vezes não vão nem para atacar o inimigo, vão para atacar o próprio pastor. Onde está o nosso testemunho pessoal durante a semana? Porque o pastor que você tanto fala mal, ele está lá todo culto. Ele pode estar como ele estiver, ele pode estar alegre, triste, cansado, deprimido, como ele estiver. Mas ele está lá, dando o seu testemunho. Ele está lá, cumprindo a missão dele. E você, o que está fazendo? Por que nós não fazemos o mesmo que o pastor faz, ao invés de falar mal dele? Você que fala mal do seu pastor, eu te desafio a fazer a metade das coisas que ele faz. É tempo, irmãos, da igreja despertar, da igreja abrir os olhos, dar as mãos e entrar na batalha junto com o pastor e não contra ele. Eu posso imaginar até a alegria de Satanás vendo os crentes falando mal do pastor. É claro que a gente pode ter diferentes opiniões, é claro que a gente não pode não concordar com algumas coisas que o pastor diz, mas isso não é motivo para a gente falar mal dele. A gente pode ter diferentes opiniões, mas nunca nos dividir por causa delas.
devemos nos unir no que concordamos e tentar compreender um ao outro no que discordamos. E isso é uma estratégia de Satanás, tá? Ele usa essa estratégia de fazer você ficar contra o seu pastor. Uma outra estratégia de Satanás é o crente ferido. Sabe aquele crente ferido, magoado, que se magoa com tudo? Se o pastor diz qualquer coisinha lá, pronto, foi pra mim. Foi pra mim. O pastor tá soltando piada. Gente, nem é. É você que não lê a palavra. Sabe aquele crente que não lê a palavra? Então tudo se magoa. É o crente almático, como eu já falei. Aquele crente que está sempre precisando de ajuda, o coitadinho. Satanás, ele está oprimindo os crentes, provocando problemas para os crentes acharem que o pastor tem a obrigação de ajudar. Isso é uma grande estratégia de Satanás, porque enquanto o pastor cuida daquele crente mimimi, sabe, aquele crente ferido, aquele crente magoado que se magoa com tudo, enquanto o pastor está cuidando desse crente aí, ele deixa de ganhar outras vidas para Jesus. E é isso que você quer ser, irmãos? Você quer ser uma pedra de tropeço na vida do pastor? Porque o pastor, ele precisa ganhar almas, ele não pode estar se ocupando só com você. Alguns crentes, irmãos, somente querem ser paparicados, mimados. Estes, eles só dão trabalhos ao pastor. E muitas vezes eles são colocados dentro da igreja pelo próprio Satanás. Eu ouvi dizer que existe uma arma de guerra que não mata, ela apenas machuca, ela só fere, fazendo com que os soldados que estão bem gastem seu tempo cuidando dos soldados feridos. Então eu creio que essa estratégia é uma estratégia de Satanás. Ele está usando isso dentro das igrejas, fazendo com que os crentes fiquem querendo a atenção do pastor. Os crentes se ferem facilmente para querer fazer que o pastor preste atenção neles e fazendo assim com que o pastor não consiga ganhar outras vidas para Jesus. Abram os olhos, irmãos. Não queiram ser esse crente mimimi. Não queira ser esse crente ferido, esse crente magoado, que quer sempre a atenção do pastor. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Isso aqui que vai te fortalecer, não é o pastor, não. O pastor está ali para pregar a palavra. Você se fortalece aqui, tá bom? Então, irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.